Vamos procurar dar sequência àquilo que o Senhor já tem dispensado para nossas vidas, né? A Escritura nos alerta: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando, né? Então, o grande desafio da igreja nesses tempos que nós estamos vivendo é ter ouvidos, né? Sejamos tardios para falar, né? Tardios para se irar, mas prontos para ouvir. E mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa exercitar o ouvir. A gente vive hoje num sistema, a gente vive hoje num cenário muito perturbador. Muitas vozes, muitas coisas vêm até nós. Essa era da internet, essa tecnologia toda que está aí à nossa disposição. Muitas das vezes nós somos levados assim para um tipo de viver assim muito artificial. Os irmãos estão me alcançando? Muito artificial. É necessário que nós, como igreja, tanto os pequenos como grandes, jovens como adultos, precisamos aprender a ouvir o Senhor. Os irmãos que ministram, eles estão aqui dispensando aquilo que Deus tem colocado no coração deles. Mas o salmista, uma vez, ele diz, num salmo, assim, ele usa a seguinte expressão: uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi. Então é necessário, irmãos, que a gente realmente atente para cada palavra que está sendo ministrada. É necessário que a gente coloque muita atenção naquilo que o Senhor está dispensando, né, para nós, através dos ministérios da palavra. Mas precisamos permitir que esta palavra ela possa ser ouvida dentro de nós, dentro do nosso coração. Amém? Para que não seja somente uma palavra que vai te trazer mais um conhecimento, mas que seja uma palavra que vai trazer, além do conhecimento, a libertação. Amém? O que nós precisamos é conhecer a verdade, para que a verdade possa nos libertar. Amém? Precisamos valorizar a palavra do Senhor. Precisamos orar pelos irmãos que têm esse encargo da palavra. Paulo, muitas das vezes, ele, com toda a vida, né, de Cristo que aquele homem tinha, ele nunca deixava de pedir às igrejas para que orassem por ele, para que a palavra tivesse livre curso. Amém? Então, que nós possamos, irmãos, aprender nesses últimos dias, não somente ouvir os irmãos, né, mas receber essa palavra realmente, que essa palavra possa, como o Tiago fala, ela possa, ele usa um termo, isso, irmão, me ajudou aí, enxertada nos vossos corações. Vamos ler essa passagem? Vamos, por favor.
21, né? Mas vamos ler a partir do verso 19. Amém? Versos 19. Todos abriram? 1:19. Tiago, a partir do Tiago 1, capítulo 1, a partir do verso 19. Amém. Se você quiser dar um glória, pode dar um glória, tá, irmãos? Não é proibido dar glória, não. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Existe uma outra tradução aí. Olha só, implantada. Enxertada, implantada. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada ou implantada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Pois se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Olha o verso 25, que lindo, irmãos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso, pode ler, irmãos, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, queridos, esse é o nosso grande desafio. Precisamos, como nós precisamos nos apropriarmos da palavra de Deus. Como nós precisamos aprender a sermos transformados pelo poder da palavra de Deus. E para que isso realmente seja uma realidade na nossa casa, em primeiro lugar, nós temos falado aqui, o assunto é família. Como nós precisamos fechar a porta do nosso quarto. Amém, irmãos? Como nós precisamos aprendermos a ministrar primeiramente ao Senhor. Todos os nossos relacionamentos lá fora no mundo, muitas das vezes, são reprovados diante de Deus. A maneira como nós lidamos com o mundo, a maneira como nós tocamos no mundo, a maneira como nós andamos no mundo, muitas das vezes nós somos reprovados. Porque não cultivamos um relacionamento vertical com o nosso Deus. Amém? Muitas das vezes o nosso relacionamento dentro de casa, marido, mulher, pais e filhos, filhos e pais, é cheio de problemas, cheio de contradições.
Porque nós falhamos em primeiro lugar em ministrarmos ao Senhor em primeiro lugar dentro da nossa casa. Amém? Ministrarmos ao Senhor, irmãos. Fomos chamados em primeiro plano para a comunhão do Filho. Amém? Então, se nós queremos verdadeiramente vivermos uma família cristã normal, nós como pais, nós como maridos, esposas, nós primeiramente, antes de tudo, nós precisamos aprender a conhecer o nosso Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Isso é tanto para os pais como também para os filhos. Vocês lembram aqui da experiência de Samuel? Amém? Todos aqui sabem da experiência de Samuel quando foi levado, né, para o templo, né? Ainda garoto, né, da tenro. Então ali Samuel teve aquela primeira experiência, aquele primeiro contato com a voz do Senhor, né? E graças ao Senhor, Samuel foi realmente um homem que fez a diferença no período dele. Um homem que conhecia o Senhor. Mas desde pequeno, ele ele aprendeu a como realmente discernir a voz do Senhor. É diferente conosco, irmãos? Será que verdadeiramente isso é só para alguns? O discernir a voz do Senhor? Será que é só para alguns? Será que é só para algumas pessoas? Não, irmãos. Isso é para toda a igreja. Desde o menor até o maior. Há uma promessa. Todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Desde o garoto mais tenro, né, até o adulto. É muito bom a gente poder desfrutar do Senhor na vida dos irmãos. É muito bom a gente poder ter esse contato. É maravilhoso a gente poder sentir esse clima, né? Clima de paz, clima de amor, clima assim de convivência sadia. Mas essas coisas não podem substituir, irmãos, em primeiro plano, a nossa comunhão com o Senhor. Amém? A gente precisa aprender a se relacionar com o Senhor. Hoje, mais do que nunca, aquela palavra que diz que para batalharmos pela fé que uma vez, né, nos foi dada, hoje nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós estamos vivendo nesse período. Nunca precisamos tanto batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. E será que nós realmente temos essa consciência? Será que quando nós acordamos, será que quando nós começamos o nosso dia, quando nós saímos para a nossa jornada, quando deixamos a nossa família em casa, será que de fato nós temos tomado toda a armadura de Deus? Né, irmãos? Será que de fato nós temos levado a sério de que nós estamos num campo de batalha? Irmãos, nós não somos dessa terra, amém? Nós não somos aqui desse mundo. E nós precisamos aprender a como realmente andar nessa terra. Nós não estamos aqui para um piquenique, para nos alegrarmos. Há tantos entretenimentos hoje. Os irmãos concordam? Quantos entretenimentos! E muitas das vezes, irmãos, por nós não vigiarmos, nós acabamos, né, nos distraindo com tantas coisas. Tantas coisas, irmão. Uma enxurrada de coisas. E são muito atraentes, são muito atrativas. Mas aquele que vencer, né,
lhe darei que coma do fruto da árvore da vida. Irmãos, vamos ser vencedores. Nós somos um exército. Nós somos uma família e, ao mesmo tempo, nós somos um exército. Amém? Homens e mulheres, jovens e crianças. Nós precisamos aprender a tomar a nossa posição como bom soldado de Cristo. Amém? Como hoje nós precisamos aprender a ter comunhão, em primeiro lugar, antes de mais nada, comunhão com o nosso Deus. Conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, desfrutar, se deleitar. Eu falo isso, irmãos, como o primeiro da fila. Eu preciso aprender a me deleitar no Senhor. Eu preciso deixar que o Senhor, verdadeiramente, Ele tome o lugar dele no meu coração. E que todas as outras coisas que eu vou, no decorrer do tempo, fazer, seja todas elas inspiradas pelo amor de Jesus. Amém, queridos? Que nós possamos estar atentos nesses dias. Muito bom isso aqui, irmãos. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez o Senhor me deu essa graça, juntamente com a minha família, de estar participando, né, do retiro. Tenho estado assim muito feliz. Tenho sido realmente consolado pela vida dos irmãos que eu já não via já há muito tempo. Irmão, vamos aprender, vamos aproveitar esse tempo que nos resta ainda. Vai acabar o retiro. Amém? Vai acabar o retiro. Mas a vida do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de comunhão vai continuar conosco. Amém? E nós precisamos mergulhar nessas águas profundas. Irmãos, eu gostaria que os irmãos só tivessem paciência comigo. Eu gostaria de ler só mais uma passagem com os irmãos. Está no livro de Salmos. Capítulo 84. Nós precisamos viver essa expectativa de termos os nossos corações impactados com a presença de Deus. A gente precisa realmente aprender a viver por fé. A gente precisa realmente aprender a viver em esperança. Porque em esperança nós somos salvos. Amém? Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Amém? Mas isso tem um alvo, irmãos. Isso tem um alvo, que é o amor fraternal. Amém? O amor fraternal. Veja só, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Veja a expressão, irmão. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos ler todos juntos o verso 4, amém? Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aleluia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados.
o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vamos ler o 10 todos juntos, amém? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Aleluia. Pois o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum àqueles que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém, queridos? Amém. Palavra abençoada. E a nossa expectativa é essa, irmãos, que verdadeiramente o Senhor possa ganhar o nosso coração a cada dia, ganhar nossas afeições. Eu tenho orado ao Senhor para que nós possamos experimentar um tempo de quebrantamento. Um tempo de quebrantamento, irmãos. Nós precisamos provar isso, irmãos. Um tempo da visitação do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias. E como já foi dito, a partir dessa visitação na nossa família, na nossa casa, o que vai acontecer nas nossas assembleias? O que vai acontecer? Transbordamento, transbordamento de paz, de alegria, transbordamento de louvor, o Espírito Santo se movendo livremente, o Espírito Santo de fato presidindo as assembleias. Amém, irmãos? Os irmãos creem que isso é possível? Amém. Então vamos batalhar, irmãos. Vamos orar, vamos investir mais em oração. Eu tenho falado com os irmãos, nós aqui no Ocidente, nós temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito à disciplina. A disciplina espiritual. Nós andamos muito leves. Nós andamos muito leves. Irmão, entende hoje? A gente precisa aprender, irmãos, a levar o fardo do Senhor. A gente precisa aprender a ouvir as súplicas do Espírito, as angústias do Espírito. Paulo falou que em dados momentos ele sofria dores de parto. Dores de parto, até que Cristo fosse formado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos verdadeiramente nos colocar realmente nessa posição diante do Senhor. É como o ramo na videira. A gente precisa aprender a habitar em Cristo, né? A gente precisa aprender a habitar em Cristo. Porque todos aqueles que estiverem habitando em Cristo darão muitos frutos. Amém? Darão muitos frutos. Irmão Tamásio, faz favor. É o irmão que vai trazer a palavra? Vem cá, vamos orar. Amém? Vamos estar orando, né, irmãos? Que o Senhor continue a falar conosco. Certamente o Senhor tem algo para nós aqui nesses dias. Já tem dado a mostra disso.
Vamos estar orando, irmãos. Vamos levantar um clamor nessa